que é ser artista? Artista é quem é formado em artes, fez faculdade, enfim, tem uma formação em artes. Ou ser artista é alguém que vive da arte, que tira o seu sustento da arte, né? Bem, eu não sou nenhum dos dois. Então, se artista for uma dessas duas opções, eu não me encaixo, eu não sou artista, então. Mas, para mim, ser artista é quando você tem um chamado, uma necessidade de se expressar, né? Então, eu sempre tive isso desde muito novo, né, que era uma necessidade de se expressar, de me expressar visualmente. Então, assim, desde pequeno meus cadernos eram todos cheios de desenho, né? Enfim, eu tinha essa necessidade de me expressar desde muito novo. Então, assim, para mim, né, na minha concepção do que é ser artista, artista é quem tem essa necessidade. E essa necessidade ela é tão forte dentro de você que você não consegue evitar, você não consegue parar isso, né? Então, assim, para mim, um verdadeiro artista é aquela pessoa que vai sempre se expressar e produzir, né, a sua arte, seja o que for, né? Independente de grana, independente de dinheiro, né, de reconhecimento, de qualquer coisa, né? Como deve existir muitos artistas, né, que fazem a sua arte, que desenha, que faz escultura, faz qualquer coisa relacionada à arte, e não mostra para ninguém, né? Assim, ele simplesmente tem essa necessidade. E isso é muito forte dentro da gente, é quase como uma necessidade fisiológica, sabe? De comer, de dormir, como, sabe, assim. Então, você tem essa necessidade dentro de você e você tem que colocar isso para fora. Então, comigo é assim, certo? Claro, eu estou falando aqui por mim, né? Então, eu tenho essa necessidade. Então, assim, na minha concepção do que é ser artista para mim é isso. É ter essa energia, essa força interna que te move para você produzir, para você se expressar, né? E você não consegue ficar sem isso. É uma necessidade para você, é como respirar, é como tomar água, como se alimentar. Tem um filme que eu vou contar aqui, que eu acho que passa muito essa ideia do que é ser artista, e esse filme ficou muito gravado na minha mente porque eu me identifiquei muito, né? O nome do filme é New York Stories. São contos de Nova York, alguma coisa assim. E o filme são 3 histórias diferentes, 3 histórias completamente diferentes, sem conexão uma com a outra, e são até 3 diretores bem famosos, né? O Woody Allen, Francis Ford Coppola e o Martin Scorsese. Então são esses 3 diretores, né? Então, uma das histórias que eu acho que é do Martin Scorsese é a história de um artista. Então é um cara que é artista em Nova York, a história se passa nos anos 80, mais ou menos. E esse cara tá meio travado, ele não tá conseguindo produzir direito. Eu não acredito em inspiração, mas ele tá meio que sem inspiração, ele tá sem motivação para pintar. E ele tem uma exposição que vai acontecer em breve, e ele está preocupado que ele tem que produzir, tem que terminar os quadros e tal. E aí chega para ficar com ele no apartamento dele, no estúdio dele, uma amiga, não é bem uma amiga, é uma aprendiz, uma moça bem mais jovem que ele tem meio que uma queda por ela. E ela chega para ficar no estúdio dele um tempo, né? Ele não tem nada com ela, é só uma amizade. Mas ele, no filme, dá para notar que ele tem uma queda por ela, né? E aí ela chega e começa a pintar com ele, ela também é artista, né? E eles pintando. E o convívio com ela, a partir do momento que ela chega, é incrível como o cara dá assim,
uma reanimada e ele começa a pintar loucamente. Então ela ajudou ele a começar a produzir, né? E é bem interessante, o filme mostra bem isso, né? Enfim, e aí, onde é que eu quero chegar? Tem uma cena nesse filme, nessa história, e o ator é o Nick Nolte, né? É um excelente ator. E aí, assim, tem um momento lá que eles estão os dois pintando, né? Ela pintando uma na tela, ele na outra. E aí ela tá pintando assim, ela para e olha. Aí ela chama ele e pergunta: o que é que você acha? Aí ele olha, ele fala: não, tá legal, eu acho que você tá no caminho certo. Ele é um artista bem mais experiente do que ela, né? Aí ela olha pra ele e diz assim: ah, me fala a verdade, porque se você achar que eu não tenho jeito pra isso, que eu não tenho jeito pra ser artista, eu vou largar isso e vou tentar outra carreira, outra coisa. Aí ele parou, olhou assim pra ela e disse assim, ó: bem, se você está pensando em desistir e mudar de carreira, em primeiro lugar, você não é nem artista. Então, assim, isso aí, essa cena, essa fala dele, né? Assim, eu me identifiquei muito, porque, poxa, é isso, né? Ser artista não é uma carreira, né? Ser artista é como se fosse um chamado. É algo que você tem dentro de você, ou você tem ou você não tem. O artista de verdade, ele não pensa em parar, né? Porque não existe parar, né? É como você disse assim, não, vou parar de tomar água, vou parar de me alimentar. Não existe essa possibilidade, é morrer. Se você parar essas coisas, você morre, você não existe mais. Então produzir arte é isso, essa necessidade de produzir que você não controla, né? Então, resumindo, eu contei essa história desse filme porque me tocou muito na época, eu me identifiquei muito. E eu acho que é isso. Eu acho que ser artista é isso. Para mim, né? Essa é a minha opinião. Ser artista é ter esse chamado interno que é tão forte que você não consegue segurar. Ele transborda, ele sai dentro de você naturalmente.